Eu nasci dentro de uma casa espírita, meus pais eram espíritas, e o mais comum na minha casa era assim, 50 pessoas por dia. Então, assim, os meus finais de semana eram no leprosário, fazendo caridade, o meu Natal era distribuindo sopa, e eu nunca pensei que eu fosse ser mãe. Eu não queria ser mãe, apesar de gostar do trabalho social. E receber o Instituto Ledu foi por conta da minha mãe. Minha mãe estava na fase terminal da vida dela, que foi o ano passado, e eu vi a saúde mental dela abalada. Eu passei 7 meses dentro do hospital do câncer, com ela, assim, tendo altos e baixos, com emoções, assim, é muito difícil chegar no fim da vida. E você chegar no fim da vida com todos os filhos, são poucas pessoas que têm esse privilégio de ser cuidada e amada pelos 3 filhos. E minha mãe foi uma pessoa, assim, de muita luz, né? Então, a gente conheceu todos os andares do hospital. A gente começou pelo térreo e foi até o 7º andar. Eu não gostava muito do nome 7º andar porque era o andar da morte, né? O andar do paliativo. Mesmo sendo espírita, a gente não está preparado para a morte. Então, é muito importante a gente entender que um dia a gente se vai. E o que é que a gente quer deixar aqui de ensinamentos, né? Qual é o legado que a gente quer deixar? A gente quer deixar bens ou quer deixar ensinamentos? Então, tá aqui hoje, eu estava um pouco afastada da doutrina. Por quê? Fazer trabalho social exige muito esforço, dedicação, renúncia, né? E tudo isso não adianta fazer da boca para fora. A gente realmente tem que fazer com o coração. Então, tá aqui hoje com o coração, porque faz 24 horas que eu estou viajando para estar aqui. Então, assim, não acho ruim, para mim é uma gratidão estar aqui com vocês, né? É uma honra vocês estarem aqui nos ouvindo, prestigiar a gente. E eu espero que vocês aproveitem um pouco da nossa jornada, né? O Instituto Lebu veio para cuidar da saúde mental dos pais, porque todo mundo olha para a criança, ninguém olha para a gente. Então, o Lebu veio para isso, porque minha mãe a vida inteira se negligenciou para cuidar dos outros. E a doutrina espírita não prega isso. A gente tem que cuidar bem do nosso corpo, porque ele é o nosso instrumento de trabalho. Então não adianta a gente estar dentro da doutrina se a gente não cuida da gente. Chico Xavier, né, ele sempre cuidou bem da saúde, e a gente precisa cuidar bem da nossa saúde para cuidar dos outros. Não adianta a gente pegar a máscara do avião e colocar na criança, porque 5 segundos é o suficiente para a gente morrer. Então a gente primeiro precisa cuidar da gente para depois cuidar do outro. E eu quero agradecer a Silvia, porque ela foi a primeira pessoa que olhou para mim e disse: eu topo te ajudar no Instituto Lebu. E o próprio grupo de mães que a gente criou, eu participei e me ajudou muito, porque no Hospital do Câncer eu chorei e disse: Silvia, eu estava muito chateada com a enfermeira, que mulher desumana, eu estou muito chateada e eu estava com muita raiva mesmo no meu coração. Ela disse: caramba, né, como você falou dessas emoções. E aí eu fui trabalhando no meu coração e dizendo: eu vou mudar, não vou desejar o mal. Realmente eu devo ter feito muito mais essa mulher, mas eu estou aqui para aprender. E aí a Silvia com essa mansidão dela, a Silvia é mulher alma, ela é uma boa, ela calma a gente. Às vezes eu queria matar, mas eu calma, você vai conseguindo gerenciar as suas emoções. Se eu estou aqui hoje é porque ela acreditou no Instituto do Grupo. Silvia. Recebeu esse convite de Paulo, né? Foi um convite que nos honrou muito, e aí a gente decidiu, né? Como é que a gente vai levar essa palestra lá para o pessoal do Sul, né? Porque a gente faz esse trabalho lá no estado, em escolas, em um grupo de mães, né? Mas aí aqui a gente trouxe algo muito especial. A gente vai contar a nossa história mesmo, né? Vamos abrir o coração, né? Pode ser que em algum momento aqui a gente até se emocione, porque vamos, né, desde lá da gestação, vamos passear aqui tudo para vocês. Agora, antes da gente iniciar, todo mundo com a barriga cheia, eu queria que todo mundo se levantasse um pouquinho, né, para quebrar o gelo. Paulo falou muito sobre conexão e acolhimento, e aí eu gostaria que cada um olhasse para quem está do seu lado de forma duplinha.
olhe em silêncio. Fica de frente um para o outro, olhando em silêncio. E ao olhar essa pessoa que está na sua frente, tenta imaginar tudo que ela viveu, desde o momento que acordou hoje, para estar aqui agora nesse momento. Hoje, nesse momento. Se você sentir necessidade de algum movimento, de alguma palavra, faça. Se sentir necessidade de um abraço, abraço. Alguém quer compartilhar o que sentiu? Alguém? Por favor. Quer compartilhar o que sentiu? Posso? Rapidinho? Não, para nós foi fácil, porque foi com o André, que é o presidente dessa casa, que a Márcia já falou que nos acolheu. Então, a primeira coisa que veio, agradecer de novo. Incrível a maneira como eles nos acolheram para a gente estar junto aqui nesse trabalho. Foi bem legal. Vamos imaginar as dificuldades e, acima das dificuldades, a vontade de servir e contribuir. E isso que nutriu as atitudes dele. Foi bem legal. Alguém que não conhecia a duplinha quer compartilhar o que você sentiu? Quer compartilhar o que você sentiu? Para mim foi interessante porque eu custei olhar no olho dela. Ela me olhava e eu desviava o olho. É porque é muito difícil você olhar no olhar de quem você não conhece, né? Olhar um para o outro e tentar perceber. E eu ficava tentando sentir o que essa mulher passou para chegar até aqui, né? Mas eu fiquei disfarçado, eu falei assim, até para você chegar aqui hoje eu não sei, mas para chegar até aqui, imagino, você passou por muita coisa. Aí eu ofereci o meu abraço para ela, né? Mas assim, olhar no olho da pessoa que você não conhece, naquele momento para mim foi difícil. Mas a gente se entendeu, ela me olhava e eu olhava para ela. É isso mesmo. A gente está falando aqui de conexão, né? E de empatia, tentar se colocar no lugar do outro, mesmo não sabendo o que o outro enfrentou para chegar aqui, e a gente nunca vai saber, porque só o outro vai saber sobre ele, e só a gente vai saber sobre a gente. Mas parar, olhar, conectar, já é um grande avanço, um grande passo, né? E vamos lá, vamos fazer conexões, vamos acolher e vamos iniciar aqui a palestra sobre os desafios e a saúde dos cuidadores. Uma apresentação rápida da gente, né? Marcos já se apresentou, eu sou psicóloga clínica, mas a psicologia na minha vida veio depois de uma maternidade atípica, viu, pessoal? Mudou tudo, inclusive a minha profissão, eu sou jornalista também, com 20 anos de atuação e decidi ser psicóloga, fui fazer graduação, fui fazer especialização, então, né? Mudou tudo, até a minha profissão. A gente tinha feito queremos conhecer você, mas como a gente está sem internet aqui, depois a gente vai conversando e conhecendo todo mundo. Mas aí, internet, né?
começar contando, abrindo um pouquinho do meu coração. Depois, Marli, a gente decidiu fazer intercalado. Como o meu filho é mais velho, eu inicio e aí ela vai contando. Né? E aí, Guilherme, o nome do meu filho, foi um filho muito desejado, muito desejado. Ele, antes da gente casar, né, meu marido já queria ter um filho e eu dizia, não, peraí, calma. E as pessoas faziam assim, mas não é seu sonho ser mãe? Eu dizia, não, peraí, tenha calma, eu sei que eu vou ser mãe. Eu sempre dizia isso, né? Eu sei que eu vou ser mãe. Deixa eu ver se eu não for, não tem problema, mas eu sei que eu serei. E no tempo que, né, eu estiver realmente desejando esse filho. E eu viajava muito, trabalhava muito e fui adiando, né? Mas meu marido era lá no pé. A gente namorou 5 anos, 2 anos de casado, e ele, e aí? Tá, vou liberar, né? E isso era meio do ano, junho, né? E aí fui na minha médica e ele disse, olha, né, ele quer, eu também quero, já estamos aí 8 anos juntos, eu já estava com 31 anos. E aí ela disse, não, mas espere mais 6 meses, vamos fazer o pré-natal direitinho, vamos fazer primeiro o ácido fólico e as vitaminas e tal. E era só que eu queria dizer, ótimo, vamos esperar, né? Adianta. E aí, e tinha dito para ele que eu já estava liberada. Mas, de fato, liberei em novembro. Em dezembro, eu achei que estava grávida, que a menstruação atrasou, desceu. Em janeiro, eu estava tomando banho no verão, quando meu marido me olha, ele faz, está grávida. Aí, estou grávida, ele disse, está grávida. Vou comprar um teste de gravidez. Isso era 9 horas da noite. Ele saiu para a farmácia para comprar o teste do exame, né? E aí eu li e disse, olha, é com 4 horas, tem que esperar um tempo, né? Assim, fazer xixi, tá? 2 horas da manhã, Silvia, acorde. O que foi? Você vai fazer o teste. Aí eu, pouco, né? Eu acordei, fiz o teste, positivo. Aí eu olhei ali, eu disse, positivo. Aí ele já pegou o telefone, já ligou para os meus pais, para o meu irmão, disse, mas peraí, vamos fazer de sangue. Ele disse, não, eu estou vendo, você está grávida. Eu disse, mas como é que você está vendo? Ele, o seu peito está grande. Achei estranho, mas ele disse que era. Tudo bem, ele estava realmente grávida. E aí, como é que foi a minha gestação? Eu até fiz umas anotações aqui, Paulo, achei super interessante, né, a visão que você trouxe. E me lembrou algumas coisas da minha gravidez, da minha gestação. Foi muito tranquilo, porque realmente foi no dia que eu, bem dizer, liberei, desejei, e veio e não demorou, né? E ele foi realmente muito desejado. E não tinha enjoo, não tinha nada, vida normal, e eu estava lá plena, né? E aí, quando eu cheguei para a consulta de 5 semanas, né? Porque conta semanas agora, que é como se fosse 3 meses, quase 3 meses, né? Não. A primeira são 6, entra no terceiro mês, né? Cheguei lá no terceiro mês, creio que abafado. Aí a minha médica disse assim, e os enjoos? Eu disse, não tenho e não terei. Aí ela disse, tá ótimo então. No outro dia de manhã era enjoo e era aquela coisa. Aí eu liguei para ela e disse, foi praga que você colocou? Ela disse, não, é normal, o seu corpo está se adaptando, mas tenha calma, faça a dieta direitinho, que eu lhe orientei, que você não vai ter enjoo. Olha, nada disso e tal, e não pode passar muito tempo sem comer, e você tem que acordar e comer na mesma hora. Beleza, né? Comecei a fazer a dieta e comecei a querer um pãozinho a mais, umas besteiras, e ela, olha os enjoos. E realmente a alimentação também interferia nesses enjoos, né? Mas o fato é que eu tive enjoos até o 6º, 7º mês, e eu só comia pão e ovo. E dizia que esse enjoo não fazia parte da minha vida e continuava, seguia e consegui, né? E aí ela dizia outra coisa para mim, a médica. Ela dizia assim, converse muito com ele, né? Diga para ele que se acalme, que você está bem. E realmente parecia que aquela conversa
quando você estava falando, né, realmente era assim, meu filho, olha, fique quietinho, não mexa muito não, o homem precisa trabalhar. E parece que ele entendia. E ele se acalmava. E aí você falando, Paulo e eu, né, lembrando isso daí, conversava mesmo, conversava muito. E outra questão também que me fez lembrar, que eu quero contar aqui rápido, porque eu acho que é importante, é que na gestação, e aí eu falo como psicóloga, porque na época eu não pensava nisso, mas hoje eu analisando, né, aquela época, na gestação, a mãe de algo que está gestando, ela de alguma forma, ela vive o período em que ela também foi gestada. Percebe a importância daquele momento. Por quê? Por que a gente repete? Minha mãe teve enjoos, eu tive enjoo, né? Por quê? Porque foi o que foi passado. Então minha mãe dizia, não tive enjoo, não, trabalhei até o último dia. E eu dizia, não tenho enjoo, não. E realmente tinha, mas eu, de alguma forma, ali naquela conversa, a gente ia seguindo, né? E é uma época da vida da mulher, quando ela está gestando, que ela fica mais introspectiva, ela fica mais quietinha, porque ela precisa daquele tempo para entender o que está acontecendo com o corpo dela, para fazer aquela conexão com o bebê e também para pensar o que é que vai ser lá na frente, né? O que é que vem aqui agora, o que é que vai mudar na minha vida. E aí, o enxoval tudo pronto, né? Acho que 7 meses já estava tudo pronto, tudo arrumado, só que eu queria parto normal. E minha médica dizia assim, tá, vai ter parto normal, mas tem que fazer atividade física. Eu dizia, não, mas eu não tenho tempo. E realmente eu trabalhava muito. Ela dizia, mas você vai ter que desacelerar, você vai ter que fazer atividade física, vai ter que se alimentar bem para o parto ser tranquilo. E aí ela foi viajar exatamente no período que seria o meu parto. E aí eu disse, e agora? Ela disse, agora você vai ficar em repouso, né? E vamos torcer para que ele me espere. Bom, 40 semanas e 5 dias, ou seja, entrando 41 semanas e nada de entrar em trabalho de parto. Quando ela chegou, era exatamente 41 semanas que ela dizia que só esperava realmente até 41. Aí ela disse, vamos fazer cesárea. Ainda fiquei chateada, mas tudo bem, vamos fazer cesárea. Olha aí, Guilherme já me dando trabalho, né? E aí fiz, foi tranquilo, foi um parto tranquilo, voltei para casa no outro dia. Porém, ele nasceu um bebê muito chorão e muito agitado, né? E eu esqueci de contar que quando eu estava com 32 semanas, eu tive um susto durante um exame de pré-natal mesmo, que quando fui fazer a ultra, o médico disse, cadê o rim dele? E aí quando ele disse, cadê o rim? Eu disse, tá aí. Ele disse, não, eu só estou vendo um. E aí na hora que ele falou aquilo, parece que o chão abriu assim, eu disse, mas como assim? Aí ele disse, só tem um. E não procure. Não, Silvia, só tem um rim mesmo. Agora a gente tem que saber se é uma malformação ou se aconteceu alguma coisa para esse outro rim desaparecer, porque o outro estava lá. E aí ele pegou as outras imagens e dizia, tá aqui os dois e agora só tem um. E aí esse susto, né? E aí lá fui eu fazer um exame com o Guilherme na barriga para entender o que é que estava acontecendo, só que estava tudo normal, mas realmente só tinha um rim. E aí ficou a grande dúvida, né? Será que só tinha um rim mesmo e o primeiro exame foi um erro de imagem ou aconteceu algo? E aí eu já fiquei com essa incógnita aí. Mas enfim, nasceu, saí da maternidade, bem acabadinha ali, né? Estava sofrida, porque ele chegou ao mundo berrando e gritando, ficou conhecido no hospital, e eu dizia, meu filho, se acalme, pare de chorar, pelo amor de Deus. É assim mesmo, a vida é difícil mesmo, mas tenha calma que vai dar certo, a gente vai conseguir. Eram meus papos com ele, né? A gente conversava tanto, para ver se ele parava de chorar, que teve uma hora que minha sogra estava lá e disse
saia também. Eu botava todo mundo para fora para conversar com o meu bebê. E hoje eu vejo como isso foi importante para ele. Porque desde o da barriga eu estava dizendo, tenha calma, a gente vai dar certo. Então, esse meu jeito, eu sou calma, sou. Mas ao mesmo tempo eu sou muito confiante e vai dar certo e deu, né? E aí, uma nova vida. A Marli vai contar um pouquinho da gestação dela agora. A minha não é calma não, viu, gente? É com emoção. Eu não pensava em ser mãe, certo? Eu dizia que eu ia ficar para a titia. E a minha ginecologista disse que se um dia eu quisesse engravidar, eu teria que fazer tratamento. E aí meu pai faleceu em 2015 de câncer. Em 2016 a gente estava na varanda da minha casa. E minha mãe disse, Marli, tem um espírito do teu lado, vai reencarnar, vai ser teu filho. Aí eu disse, que história, Lúcia? Eu chamava minha mãe de Lúcia, que história, Lúcia? Lá você mãe nada. Aí batia na madeira, né? Aí eu disse, não. Aí eu sou uma menina assim meio desligada, né, com o corpo, eu não sou como Silvia. Quando eu descobri, eu já estava com 3 meses. E aí eu liguei para o meu marido e disse, eu estava em choque. Eu estou grávida, não sei o que. Ele, calma, amor, você está grávida, você não está morrendo não. E eu digo, e agora, o que vai acontecer? E aí eu não tinha feito essa conexão com meu filho, porque eu sempre fui agitada, né? E aí quando eu peguei na barriga a primeira vez, eu disse, nem ser jogador de futebol, só pode, porque senão eu paro. Eu não sei, a pessoa não está muito calma. Eu sou calma, aí o povo olhava para mim, muito calma. E aí, quando eu fui fazer o exame, né, com a ginecologista, com meu marido, tudo normal, não deu nada. Foi diferente da Silvia, estava tudo normal. A única coisa que eu pedia a Deus era que tivesse saúde. O resto a gente desenrolava, né? E minha mãe dizia, minha filha, eu sinto que você vai ter um menino diferente. Aí eu digo, diferente como? Não, diferente. Ele vai ressignificar a sua vida. Tá certo, né? Com emoção. E aí, eu já estava casada com o Rodrigo há 10 anos, né? Ele já tinha um filho no primeiro casamento. E aí, o nome do meu filho é engraçado. A família do meu sogro tem um nome assim, Gotardo. Aí ele disse assim, Marli, escolhi o nome do seu filho. Aí, no meu pensamento, lascou. Já vi logo que era de Gotardo. Se for, eu ia dizer que não quero. O nome do meu pai é Leônidas. E o dele, Gotardo. Eu fiz a junção dos dois nomes. Eu disse, Deus do céu. E agora vai dizer a pessoa que o nome do menino recebeu o que ele quer. Leonardo. Eu digo, ô glória. Aí vai homenagear os dois avós e eu perdi o irmão em 2015, que era Leonardo. E foi uma homenagem a 3 pessoas. Os sogros, né? O meu sogro e meu pai e o meu irmão que faleceu. E aí minha mãe estava num momento de depressão, porque ela teve 2 grandes perdas. Mesmo sendo espírita, ela tinha uma mediunidade incrível, a mediunidade dela era realmente diferente. E a gente foi ser espírita porque ela quis matar meu pai. Aí você diga. Aí meu pai não acreditava no espiritismo, ele dizia que era coisa do Satanás, que era coisa do diabo. E ela parou na casa do grupo espírita paulisteiro. Foi assim que começou a nossa vida. Meu pai mudou assim a vida dele completamente. E eu cresci dentro de uma religião que fez eu ter mais empatia. Mesmo com toda essa bagagem, não foi o suficiente para me ensinar a ser mãe. Ser mãe é só quando você realmente passa por essa experiência. Quando o Leonardo nasceu, meu marido é humorista lá, né, no Nordeste, e aí eu preocupada para não ficar com gases. A médica tirou o menino, todo mundo conversando, eu digo, costura meu chibio para não ficar com gases aqui, pelo amor de Deus. E eu morrendo de medo de ficar com gases, minha preocupação era essa. O meu menino era conhecido como Leozinho. Não tem um plásticozinho que bota no negócio e o menino rasgou aquilo. O menino era desafiador. Já começou com preparação para a guerra. Eu digo, bexiga, eu estou lascada com esse menino. A primeira pergunta que eu fiz, doutor, meu filho é normal? Normal. Eu digo, não, doido, eu já sei que eu sou, mas meu filho, ele é normal? Ele chorava dia e noite. Eu dizia, meu Deus do céu, esse menino é difícil demais, eu contratei uma doula. Eu nem sabia que tinha vaqueira de peito humano, né? Lá vai eu, me ensina a voltar de mamar, porque eu não estou conseguindo não, esse negócio é difícil. Ele era muito, muito difícil. Tem mulher que se conecta na amamentação. Ele não olhava para mim e eu me senti igual a cabela parida, gente. Não gostei. Foi uma sensação maravilhosa, isso é mentira, eu não senti isso. Eu me senti um negócio arrancando, eu não senti essa conexão de cara. E eu dizia, meu Deus, isso é muito difícil. E eu me arrepiava todo dia, porque eu não
mostrava, doía. E eu tentando, e tirava leite de peito. Eu digo, menina, esse negócio dele, quando foi por 5 meses, eu digo, não quero mais esse negócio não. Quero não. Aí minha sogra deu o peito, eu digo, deu o seu, tá à disposição. Eu não quero. Pode dar o seu. Porque a mulher não produz o leite, né? Aí eu digo, vai pegar seu juiz, diga que tá grávida e o leite é seu. Pode dar. E aí, o Leonardo chorando. Aí, bota esse negócio do menino para dormir, diminuir a luz, eu diminuía. Gente, a única música de infância que eu sabia era Papai Noel, deixa eu cuidar da criança. Eu não sabia nenhuma música infantil, só era forró. Daí você viu a criança, né? Luiz Gonzaga ele adora hoje, né? O menino já foi fazer. E eu não tive uma rede de apoio. Por quê? Minha mãe foi para ficar comigo e eu dizia, não, minha sogra vai ficar, porque meu marido não tinha me dito nada. E eu fiquei sem rede de apoio. Rapaz, eu olhava o menino, se me estava cagando, se me estava chorando, eu fiquei muito estressada. E aí me apresentaram um livro, né, sobre a maternidade. A Encantadora de Bebês. Aí fala dos comportamentos das crianças. Foi quando eu comecei a ler sobre o desenvolvimento infantil. A minha área é sobre o direito, né? Então eu comecei a ler sobre o desenvolvimento infantil. Meu filho não se encaixava ali. Na mesma época eu tinha uma menina que ela engravidou, perdeu a filha dela, porque era especial, eu não entendi aquilo. E eu perguntava ao pediatra, doutor, meu filho não tem um desenvolvimento normal. Eu não consegui criar uma conexão com ele, o olhar dele não sustenta comigo. E essa falta dessa sustentação do olhar, que é a primeira conexão que a gente faz quando nasce, eu não senti isso. E eu me senti diferente, uma mãe diferente. Sim, ainda tem a minha outra menina, né? Como é que passa aqui, Silvia? Eu sou matuta, assim. É porque eu tenho 2 filhos, né? Lina Paulista, nasceu em São Paulo, né? Sim, minha gravidez foi cesárea, porque filho de cearense, né? É o meu história. Eu nasci toda cagada. Eu fiquei conhecida como macacona, entendeu? Eu sou obra divina, realmente, né? Eu passei 15 dias com cheiro de bosta nos ouvidos, nas orelhas, garrabando, e aí o povo dizia, ó, a bicha é tão bonitinha, mas tem um ardor. Diante da minha história, da minha mãe, a médica perguntou se eu queria normal. Eu disse, não, minha filha, vai ficar só o louco e esse caboré cantando e vai acabar com o brinquedo do meu marido. Quero não. Pode fazer cesárea, meu filho nasceu a termo, recebeu, viu tudo normal. Menina, em São Paulo, o povo queria que fosse normal. Eu digo, doutora, cearense não tem filho normal, não. A senhora não entende na minha cabeça, rasga a mãe. Eu rasguei minha mãe. Tu acha que esse menino vai rasgar eu também? Quero não. Lina nasceu na pandemia. Eu com medo desgraçado de pegar Covid. E aí eu adiantei meu parto. Eu disse, doutora, ela queria para o outro final de semana. Eu disse, não, doutora, adianta, porque eu estou sentindo uma coisa esquisita. Minha mãe ia fazer uma cirurgia. Eu digo, não, você tem que vir para São Paulo. Ela foi em janeiro. Não tinha feito enxoval, porque como tudo comigo é com emoção, sabe? Descobri a Lina com 3 meses de novo. Bingo! Meu marido não sabia dessa vez, eu escondi dele, né? Eu disse que estava com dor de estômago. Aí o bicho é fofoqueiro, curioso, foi dar. Tu tá grávida? Pelo amor de Deus, a gente já tem um filho autista agora aqui em São Paulo. Foi bem desafiador. O Leonardo fazia o quê? Tinha um. Oi? Ele estava com 3 e 1 ano de diagnóstico. Ele estava com 3 anos de diagnóstico. E aí meu marido passou 1 hora para dizer para a minha sogra que eu estava grávida. E ele te ligou na cara dela e não contou. Aí eu liguei para ela, eu digo, você te ligou na cara da sua mãe? Eu liguei. Eu digo, não, é o seguinte, eu estou grávida. Aí eu passei para ele, né? Porque eu sou esperta. Eu estou grávida e ele, meu filho, você não usou proteção. Aí disse, mãe, você não sabe. Eu estou com uma foto de Nossa Senhora na minha carteira, ela não me protegeu. Ele é humorista, né? Esperto, né? Aí lá vem aquela história e tal. A gente estava morando em São Paulo, você sabe como o paulista é educado, né? Mais grosso que tem que passar bosta, né? Dar bom dia. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer com esse menino sem terapia? Eu achava que meu filho ia estar na terapia, na escola, e eu peguei uma falta de o mundo fechando. Imagina, São Paulo sem ninguém. Foi assustador. E aí eu comecei a ficar um pouco triste, porque eu me senti culpada por meu filho ser autista. Eu achava que a culpa era minha, e culpada porque eu estava tendo Lina naquela situação, sem uma rede de apoio, sem poder dar atenção aos 2 filhos. Então, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso foi o que aconteceu comigo.
E eu sou da promoção. Olha, tá vendo? Muito. Vamos já fazer um Eu vejo os vídeos de vocês com os 2 filhos. Olha, tá vendo? E aí, nasceu a mãe, nasceu uma culpa, é real, né? A gente sempre acha que pode fazer mais, pode fazer melhor. E aqui, né, o meu primeiro contato com realmente ele tem alguma coisa. Guilherme, ele era realmente um bebê diferente, né? Quando ele nasceu, a gente já percebia que tinha algo ali com ele. E com 7 dias de vida, uma semana, eu tinha uma pessoa que me ajudava, uma cuidadora, era uma técnica em enfermagem. E Guilherme chorando dia e noite, e aí ela olha para mim e fala: mãe, seu filho não é normal. Quando ela falou isso, eu olhei para ela bem séria, disse: é o filho que eu tenho e você pode ir embora. Sim, é uma negação, mas é também uma forma de enfrentar aquilo, né? Mandei a mulher embora, sim. E aí chegava na pediatra e a pediatra perguntava: Silvia, mas esse olhinho dele, eu dizia, é igual ao do marido, e essa boca é igual à minha. Silvia, mas ele não ganha peso, ele está mamando, tá mamando direito. E realmente estava. E ele tinha uma saúde de ferro mesmo, com exceção de otites. Ele tinha otite uma em cima da outra, foram 4 otites. E para você tratar uma otite é assim, 15 dias, aí melhorava de novo. Então, 4 otites em 6 meses é muita coisa. E aí eu chego com o Guilherme, aí a pediatra disse: não, vamos passar pelo otorrino, né? E aí eu chego com o Guilherme, com 6 meses no otorrino lá fazendo o exame, e aí ele assustado olha para mim e diz: é um câncer. Eu disse: um câncer? Ele disse: é um tumor. Aí eu: mas eu vou lhe dar um telefone aqui, ó, ligue para esse médico aqui e tal. Saí de lá desorientado, liguei para outro médico, aí o médico, levei outro médico no outro dia, aí o médico disse: não, eu acho que é uma escamação, vamos ver o que é e tal, vamos investigar. E aí começou, fez o tratamento, ficou bom, mas tinha essa escamação que era uma coisa diferente, né? E aí ia chegando essas coisas diferentes, ninguém conseguia visitar Guilherme, chegava lá em casa, ele chorava, a pessoa ia embora. E eu passava dia e noite com ele, nessa posição aí na rede, né? De preferência, corpo a corpo. Ele não aceitava nada comprido de roupa, não aceitava luvinha, não aceitava nada. Era esse macacão no máximo, e o tempo inteiro, ou mamando ou na chupeta, ou mamando ou na chupeta. E a única coisa que acalmava esse bebê era música, graças a Deus eu sabia muitas, e a rede, né? Lá no Nordeste, o balanço da rede. Eu ia voltar para trabalhar com 4 meses, disse que só ia com 6, quase que eu passei 8, mas foram quase 8 mesmo, né? Ele ficava trabalhando de casa e realmente não consegui voltar. Na época eu era diretora de redação de um jornal diário, né? Então eu trabalhava muito. E tive que parar realmente para essa dedicação quase que exclusiva. Eu era tão exausta que minha mãe olhava para mim e dizia: minha filha, eu estou com pena de você. Eu dizia: mas vai dar certo. Eu não admitia que estava exausta, eu não admitia que meu filho tinha nenhum problema. E a gente foi seguindo assim. Então, vamos lá para a minha emoção, né? Eu já falei do pouco contato visual, tá? Então eu tinha muita dificuldade. Leonardo, ele demorou a sentar, geralmente senta por volta de 6 meses, e aí ele demorou a sentar, e na introdução alimentar, eu achei que eu estava errando. Eu li sobre virilidade, tudo que você possa imaginar, aprendi até a cozinhar para criança, né? Porque quando eu casei, eu dizia que eu cozinhava, mas eu comprava comida de segunda a sexta, eu dava meu marido. Aí, final de semana, ele chorava com a minha comida, né? Dizia assim: amor, você cozinha tão bem de segunda a sexta, né? E final de semana, o que é que acontece com você, né? Você erra a noite, você é emoção, amor. Emoção do casamento. Então, uma das dificuldades do Leonardo foi o sono. Era muito parecido com o Guilherme, né? O sono, ele não dormia. Que mais? Toda vida que ele ficava feliz, ele balançava as mãos. Eu disse: esse menino vai já voar aqui com esse balançar de mãos. Me balançando, eu digo: rapaz, já ele pega um
curso aqui, vai ser o Santos Dumont daqui do Brasil, entendeu? E aí eu perguntava ao pediatra, doutor, meu filho é normal? Aí o médico, mãezinha, dá vontade de matar o médico, sabe? Muito calmo, muito agitado. Não, vamos avaliar. E a escola que me chamou para avaliar o Leonardo, né? Dizendo que ele tinha um comportamento diferente. Sabe quando aquela criança não atende o comando simples? Filho, vem cá, dá essa fralda para a mamãe. Ele não fazia isso. E aí eu ensinar alguma coisa para o Leonardo, ele não aprendia. Então imagina, eu vou fazer uma comparação grotesca. Imagina tu ensinar todos os dias as mesmas coisas, é como se esse bebê tivesse Alzheimer. Eu dizia, existe Alzheimer na infância porque não é normal, eu ensino todo dia porque eu sou meio muito ruim. E aí eu ficava com aquela culpa. Com a Lina foi completamente diferente, porque a Lina, ela respondia aos estímulos, ao mamar, ela respondia quando olhava, quando a Lina adorava música, porque minha sobrinha é igual a Silvia, tem um repertório enorme. Lina já teve sorte, né, coitada? Ela já amanheceu com todas as músicas infantis. E Lina, ela demorou a andar. Então, ela era um bebê muito hipotônico. Sabe aquele bebê molinho que não consegue se sustentar? Ela não conseguia andar. E na escola, fizeram como se fosse um suporte de cano de PVC para essa criança. Eu digo, agora vai dar certo, agora bota essa aqui no radar. E o povo, bota esse menino no chão, eu sou do Nordeste, na gente é de bruta. Eu digo, bora se arrandar, bora rocha. Ela era molinha, nada. E para falar, ela também não falava. Ela era uma criança que ela não apontava, tanto ela como o Léo. Os dois não davam um beijo, não tinha intenção compartilhada. Sabe quando o bebê fica feliz e olha para a mãe? Né? O bebê fica feliz, legal, aí olha para você, olha para o objeto, olha para a mãe. Meus filhos não fazem isso. Isso era uma coisa que me chamava a atenção. E a diferença, né, é que eu não queria aceitar as diferenças dos dois, tanto no Leonardo eu neguei como na Lina. Foi completamente diferente. Então a Lina era uma criança, só eu que sabia cuidar dela. Ninguém mais sabia cuidar. Então eu entregava ela para uma criança, para uma pessoa cuidar, e ela ficava extremamente irritada se eu não seguisse a rotina do mesmo dia, da mesma forma. Tinha que ser de manhã acordou, a mãe faz isso. Se eu mudasse a rotina, chegasse alguém, mas gente, eu tinha vontade de matar a visita, eu tinha horror a visita. Eu digo, gente, visita só online, presencial jamais. Eu tinha horror a visita, eu chegasse visita no hospital, quando eu cheguei a mulher grata, olha, peça para ir no hospital, na sua casa não queira, pelo amor de Deus, esquece visita. Foi assim que aconteceu comigo. E aí, né, chegou aquele momento que estava passando uma série, Guilherme estava com 1 ano e 4 meses, né, desde os 7 dias de vida, desde os 7 dias de vida que alguém dizia, ele estava com 1 ano e 4 meses, e estava passando uma série no Fantástico, de Drauzio Varela, sobre autismo. E aí minha cunhada estava assistindo, minha cunhada já tinha 3 filhos, 3 homens inclusive, e aí falou para o meu irmão, que falou para minha mãe, que minha mãe veio falar comigo, Silvia, será que Guilherme não é autista? Ela disse, mãe, eu sei que ele tem alguma coisa, mas vamos esperar mais um pouquinho? Vai ver se ia. Ela disse, não, minha filha, e minha mãe ela é médica, né? Ela disse, não, minha filha, mas vamos, leva ele para o meu pediatra para ver o que é. Mãe, mas vamos esperar. Não, filha, leve, porque se for uma coisa a gente começa a estimular. Né? E Guilherme andou num tempo, ele estava desenvolvendo, né? Ele andou num tempo, ele não falava, mas ele cantava muito. E aí eu digo, tá, vou levar no neuropediatra. Cheguei na neuropediatra, né, ela foi comigo, né, meu marido nem foi, porque meu marido também queria esperar mais um pouquinho. E aí a neuropediatra disse, é um autismo like, é algo como um autismo, eu não sei exatamente o que é, mas vamos estimular, vamos botar na escola, vamos botar na terapia. E aí Guilherme iniciou, né, a escola, na sala dele tinha um parquinho e a sala não tinha porta. Na primeira semana colocaram uma porta porque ele fugiu o tempo inteiro para o parquinho, né? Ele nunca teve problema de interagir, de relacionamento, muito pelo contrário. Ele não gostava de brinquedos, de objetos, mas ele adorava a gente. A gente
entrava no elevador e saía, né? De braço em braço. Então, ele tinha essa diferença, por isso que eu não concordava que era autismo, porque ele tinha muita facilidade de interação social, que era o contrário do autismo, né? E eu já conheci o autismo de alguma forma. Mas, enfim, né? E aí eu passava noites em claro, pesquisando sobre autismo, e dizia, mas não é. E aí, numa dessas noites, aí eu me lembrei de uns gêmeos que tinha lá na minha cidade, né? Que dizia que era autista. Eu disse, só se for autismo igual dos meninos. Eu fiquei com aquilo, autismo igual dos meninos, que são sindrômicos, né? Depois foi que eu fiz saber. E daí, fiquei sem saber o que era. E aí já estava há um ano nessa angústia, e aí estava com uma consulta em um neuropediatra lá de São Paulo. E aí, conversando com a pediatra, disse para ela, eu já passei por todo mundo, né? Desde lá do nefro, com a questão do rim, né? Com a otite, com o cardíaco. O Guilherme também nasceu com estenosezinha, né, cardíaca, então ele já fazia acompanhamento com o cardiologista. E aí eu olhei para a médica, a pediatra, e disse, eu já passei por todo mundo, eu só não tive coragem ainda de ir ao geneticista. Ela disse, eu sei. Ela estava esperando que eu tivesse essa coragem, né? Ela disse, precisa, né? Aí eu disse, eu sei. Ela disse, vamos ao geneticista. Agora sim, o geneticista é cientista, ele vai olhar e ele vai dizer o que ele achar. Você está preparada? Aí eu disse, eu acho que eu estou, né? Tem 2 anos. Ela disse, então vamos. E aí eu estava com essa viagem já marcada para daqui a uma semana e consegui um encaixe desse geneticista. E aí a gente foi ao geneticista, Guilherme ainda na frente, eu e meu marido. Quando o Guilherme entrou na sala, já foi abraçando o geneticista olhou para mim e disse, quer saber o que é que ele tem, né? Aí eu disse, o senhor sabe? Ele disse, síndrome de Williams, assim, na cara. Aí eu, é o que, doutor? Ele disse, síndrome de Williams. Aí eu disse, mas e o que é isso? O que é síndrome? Ele disse, o que é que você tem aí dele? Eu tinha uma pasta desse tamanho, mas era desse tamanho. Desde aquele exame lá na barriga, até as otites, o cardíaco e tal. E aí eu botei, quando ele olhou assim, disse, e você ainda não sabia? Aí eu disse, não, ele não estava pronto não. Ele disse, pois é isso. Aí abriu lá a Bíblia das doenças, né, raras, é uma síndrome mais rara. Né? E aí ele abriu, quando eu olhei a página que ele abriu, eu disse, é isso aí mesmo, a mesma carinha de todos os que estavam lá. Aí ele disse, eu tenho 99% de certeza, vamos, né, tirar esse 1% de dúvida, fazendo o exame genético. E aí a gente fez, né, foram 60 dias até chegar esse resultado, que é esse exame aí, o FISH. E eu já sabia a resposta, na hora que eu abri, eu já sabia, né? Mesmo assim, o chão abriu de novo, né? E aí eu corri lá para a pediatra, e aí ela disse, vamos falar com meu pai. O pai dela também é pediatra. Aí ela disse, vamos falar com meu pai, aquela sala vizinha, que ele tem um paciente que tem essa mesma síndrome. Realmente é muito rara, é tanto que eu não tenho ninguém, mas meu pai tem um. E aí quando eu entrei na sala, aí esse pediatra, que é um pediatra, né, já de 78 anos, lá de Natal, ele é muito atuante, doutor Ney Fonseca. Na hora que eu disse, doutor Ney, a síndrome de Williams, sabe o que ele disse para mim? A síndrome do amor, que maravilha, que coisa linda. Aí o chão voltou, eu disse, olha, ligue para essa mãe, para conhecer fulano, como é importante esse acolhimento, né? E assim eu fiz, né? Saí de lá, fui atrás de conhecer mais, e nada mudou, mas tudo mudou, né? E eu tinha uma viagem para fazer, e eu dizia que eu não ia para essa viagem, porque meu filho tem uma síndrome agora. E aí minha mãe disse, e você vai deixar de viajar por causa disso? Aí eu disse, porque meu filho tem uma síndrome. Ele disse, ele está doente? Eu disse, não, ele está muito saudável, muito feliz na escola. Né, eu vou viajar. E nada mudou mesmo, né?
vamos dar um intervalo e pronto.